Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar para vocês como eu texturizei o meu chantininho com bolacha triturada. Bolacha ou biscoito, tá? Eu fiz com biscoito Oreo, eu chamo biscoito. E aqui é o meu chantininho já hidratado com leite condensado. E eu triturei no meu liquidificador umas 5 bolachas Oreo, tá? No caso, as 2 bandas, né? Mas sem o recheio, tá, pessoal? Vocês tiram o recheio, eu triturei no liquidificador mesmo e peneirei para ficar bem fininho. Tanto você pode misturar tudo, ou você pode deixar ele assim mesmo, tipo, aparecendo os pretos, né? Mas eu quis misturar para ele ficar bem aerado. Mas você tanto pode texturizar com pedaços ou triturado. Eu preferi triturado, só para dar um efeito, né? Parece uma areia. O resultado final fica bem legal no bolo. Então, aí ele já está pronto para eu estar passando no meu bolo. Esse bolo, eu fiz na forma 15 por 10, né? 15 de diâmetro por 10 de altura. Só que eu assei em 2 formas porque eu queria um bolo alto. Esse foi o bolo mais alto que eu fiz até hoje. Ele, depois de decorado com as bolachas, com os biscoitos Oreo, ele ficou em torno de 17 centímetros. Vocês viram que eu coloquei aí 2 garrafas PETs, tá? Eu corto o miolo da garrafa PET, do Guaraná, e serve como faixa de acetato. E ele que me ajuda a montar meus bolos quando são mais altos. Depois eu vou gravar como eu faço a garrafa PET. Aí eu recortei um prato, né, que sempre eu monto no prato de isopor. Só que também eu na verdade esqueci de colocar o prato que vai decorar o bolo na mesa, que seria o meu tabuleiro. Esse bolo é para casa, é para o meu filho. Então, depois que eu vi que eu esqueci o tabuleiro, que é para ficar embaixo do prato de isopor, eu pedi ajuda para ele, pra gente incluir o prato embaixo. Porque aí depois de decorado ia ficar difícil. Esse bolo, ele deu em torno de 2,5 kg, tá, pessoal? Eu fiz várias camadas, só que assim, ele começou a desabar. Eu fiz o recheio duro, em ponto de brigadeiro, só que como ficou muito duro, eu resolvi bater o recheio de novo na batedeira, só o recheio mesmo. Então ficou mole demais, porque eu molhei muito o bolo e eu vi que o bolo estava despencando, até por ser alto. Na imagem não parece que ele é tão alto, mas ele ficou alto, pessoal, e o segredo é não desesperar. Como era para casa, isso já era, né, menos tenso, mas era o bolo do meu filho e eu não teria tempo de fazer mais outro. Eu fiz massa amanteigada também, que é muito saborosa e é mais sustentável, né, ela sustenta. Então, eu coloquei os palitos de churrasco no meio, né? Isso aí foi que deu uma aliviada. Eu coloquei 4 palitos de churrasco no meio e fui arrumando ele, centralizando ele. Até que deu uma segurada. Então, aí eu tô passando o chantininho já texturizado com o pó do biscoito Oreo, né? Vocês podem texturizar com miçanga de brigadeiro, com granulado, com o que vocês quiserem. Eu fiz com Oreo porque o bolo é um bolo Oreo, né? E também eu coloquei no recheio alguns pedacinhos da bolacha triturada. Bolacha assim, quebrada à mão mesmo, né? Mas sem o recheio, porque senão ia ficar muito gorduroso e muito enjoativo. Então, eu uso esse bico aí, que ele é grande, ele é muito bom para colocar o chantininho no bolo. Tanto que eu nem espatulo antes, só coloco com esse bico e ajuda bastante. Ele já fica na medida exata quando você quer fazer um bolo liso. Não precisa estar colocando aquele monte de chantininho, né? Porque além de desperdiçar, gasta demais. Então aí eu faltei essa parte, eu coloquei mais e fui arrumando, né? Como eu falei, o bolo ficou meio torto porque ele estava querendo despencar. E quando o bolo fica torto, pessoal, assim, não adianta desesperar, tudo tem uma solução, tá? Graças a Deus os palitos ajudaram e você tem que alinhar ele na parte de cima, quando ele ficar torto. Colocar chantilly onde mais precisa, né? Vocês viram que eu coloquei um paninho úmido embaixo do meu tabuleiro, que é para não escorregar da bailarina. Que eu não tenho aqueles tapetinhos próprios que eu ainda vou ter que comprar. Ou pode colocar um guardanapo molhado, guardanapo papel toalha, na verdade, né? Ou guardanapo mesmo, mais grosso. Eu coloquei essa flanelinha. Aí, pessoal, o segredo do bolo bem liso é você ir tapando onde ficam as falhas e passar a espátula. E como eu sempre falo, sempre vai ficar uma imperfeição ou outra, mas os decorativos vão cobrir, né? Esse bolo ainda vai ter cobertura de chocolate, vai ter trabalho em bico, vai ter bis decorando, então não precisa você se preocupar tanto e deixar tão perfeito.